Olá, tudo bem? Hoje, finalmente, eu vim aqui falar sobre a série Ratched, que eu já tinha mencionado no meu vídeo sobre os lançamentos de setembro da Netflix que eu tava mais ansiosa pra assistir. Agora, a pergunta que não quer calar é, essa ansiedade, essa expectativa, se pagou? The minute you walked in the joint. We had a saying in the Corps, save one life and you're a hero. Save 100 lives, well then you're a nurse. A série veio para contar a história de origem da personagem Ratched, que é a enfermeira-chefe no filme Um Estranho no Ninho. E já deixo dito que você não precisa ter visto o filme para assistir a série, até porque a história da série acontece antes da história do filme. Então assim, é legal? É, mas não é fundamental. Pra mim, a série não se pagou muito. Eu tava com uma expectativa muito grande a respeito dela. Ryan Murphy, Sarah Paulson, todo o trailer, a tensão do trailer, as cores, tudo isso de cara aumentou muito minha expectativa e chamou muito a minha atenção, mas não achei maravilhosa não. Pra deixar esse vídeo bem equilibrado, eu trouxe aqui 3 defeitos e 3 qualidades da série. Eu vou começar pelos defeitos que me incomodaram bastante. E o primeiro deles é que alguns personagens são bastante estereotipados. Eu gosto quando as séries e filmes, histórias de uma forma geral, nos dão aqueles tons de cinza, sabe? Que são tão importantes para a formulação, para a construção dos personagens. Como essa série, no caso, faz com a protagonista, Mildred. Ela tem várias questões, ela faz várias coisas erradas, mas a gente consegue compreender de onde aquilo veio, e mesmo que permaneçam erradas, não é que a gente passa a concordar, continua sendo errado, mas a gente, por compreender, a gente consegue criar uma empatia com ela. Mas tem vários personagens na série que isso não acontece de jeito nenhum. O exemplo que eu separei de um personagem que pra mim é puro mal, que não tem absolutamente nada de bom e não tem como você compreender e achar nada ok sobre ele, é o governador. Ele é um personagem bem pequeno na série, ele aparece poucas vezes, mas todas as vezes que ele aparece na frente da câmera é pra despertar ódio e fúria. Tô falando muito por mim, porque olha, gente, o tanto que esse homem me irritou nessa série, ele aparecia e eu já ficava indisposta, sério. E assim, não acho que precisava ser tanto, sabe? Eu acho que dava pra humanizar um pouquinho ele, mesmo que rápido, não precisava todas as aparições dele despertarem tanto ódio, tanta raiva. E não é só o governador, isso acontece com alguns outros personagens, e isso dificultou muito pra mim o envolvimento com os personagens. E assim, pelo menos pra mim, esse envolvimento é muito importante, quando você consegue estabelecer empatia, né, compreender os motivos mesmo que não concorde, compreender os motivos daquele personagem. Isso pra mim é fundamental em qualquer história, por mais diferentes que os personagens sejam de mim. Eu acho que esse envolvimento é fundamental pra te puxar, pra te colocar imerso no que tá acontecendo ali. E assim, alguns personagens eu demorei muito pra desenvolver isso, por exemplo, a Gwendolyn. Nossa, eu só fui desenvolver alguma empatia com ela lá pro episódio 6, 7, e são 8 episódios, então assim, ficou um pouco difícil. O segundo problema que eu trouxe pra gente abordar aqui é a expectativa que o trailer cria. Quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu fiquei alucinada, porque assim, era muita tensão. É tudo muito lindo, as cores, tudo muito perfeito, mas assim, o nível de tensão, eu acho que foi o auge do trailer. Eu não sou a pessoa do filme de terror, né? Normalmente eu fico meio assim com essas coisas, e eu falei, ai meu Deus, eu acho que vai me assustar muito, eu acho que vai ser muito difícil, vai dar muita aflição assistir, porque o trailer, ele trazia essa carga de tensão e de desconforto o tempo inteiro. Porém, quando assisti a série, ela é muito mais drama do que terror. Ela é muito mais dramática do que tensa. E assim, eu gosto muito de drama, mas eu não tava nessa expectativa, não era isso que eu tava esperando. E, gente, não ter a sua expectativa correspondida é um dos principais fatores para você não gostar de alguma obra. Então, assim, me dificultou muito quando eu percebi que a série era muito mais dramática do que tensa. Eu acho que eles tiveram cuidado de manter mais ou menos uma cena muito tensa por episódio. Não vou dizer que eu não fiquei aflita, tem várias cenas, assim, dificílimas de assistir, tanto nesse sentido mesmo que o trailer fala, né, de tratamentos físicos muito, muito horrorosos, mas também de um terror psicológico que acaba acontecendo, que
é muito ligado à época, à visão que as pessoas tinham umas sobre as outras, dos comportamentos que eram considerados certos e errados. Então essas coisas geram realmente um desconforto e uma tensão, mas não chega ao nível que eu esperava. Então, assim, o gênero da série ser diferente do que eu tinha imaginado, ela ser muito menos terror e muito mais drama, comprometeu bastante o nível de aceitação que eu tive da série. E o último problema que eu vou abordar, eu juro que eu vou parar de reclamar já já, é o roteiro, que é um pouquinho inconsistente. O que acontece? Já tem essa questão, né, que já é um problema pra mim, do lance de ser mais drama do que terror e tal. E além disso, os primeiros episódios eu achei bem fortes, as construções dos personagens eu achei muito legal. Tipo, os primeiros 20 minutos do primeiro episódio que tá construindo o personagem Edmund é muito bom. Depois, toda aquela parte inicial da Ratched chegando no hospital, esperando pra conseguir falar com o médico, aí você percebe que aquela entrevista não estava marcada, que ela estava cavando uma situação ali. Eu achei tudo muito, muito, muito bom. Mas em vários momentos, são 8 episódios de mais ou menos 50 minutos, se não me engano é um episódio de 1 hora, e assim, os episódios ficaram longos pra mim, porque pra mim, eu vi muita gente falando exatamente o oposto, tá, gente? Mas isso é muito da percepção também. E pra mim, eles ficaram muito inconsistentes. Por vários momentos, eu ficava, tipo, olhando o celular, toda hora checando pra ver quanto tempo tinha passado, porque ficou cansativo em vários momentos. É aquele lance, apesar de ter uma cena muito impactante, basicamente, por episódio, apesar de você querer saber o desenrolar de algumas histórias, em alguns momentos parecia que tinha umas barrigas, assim, que eu ficava, ai galera, vamos direto, só quero saber o que vai acontecer aqui. Agora eu vou falar de 3 coisas boas sobre a série, e assim, eu sinto dizer que são as 3 únicas coisas boas que eu consegui tirar da série. Já dá pra entender que eu não curti tanto, né? Mas essas 3 coisas realmente são muito boas, então valem muito a pena serem mencionadas. O primeiro, e não tinha como ser diferente, são os figurinos. Gente, desde o primeiro trailer eu tava impactada. O trabalho da Lu Rich e da Rebecca Guzzi foi, assim, maravilhoso. Elas duas já trabalharam com Ryan Reynolds, do nada. Elas duas já trabalharam com Ryan Murphy em outros projetos e, assim, sempre muito legal. Ryan Murphy já tem essa pegada estética, né, mais forte, tem essa marca dele nesse sentido. Então a equipe que ele traz junto sempre é muito boa. Então, assim, pra mim, essas duas arrasaram demais e são o grandíssimo destaque da série. A segunda grande qualidade da série tá no trabalho de cor. É claro que envolve um pouquinho o que eu já falei antes, porque a cor também tá nos figurinos, mas a cor de uma forma geral, nos cenários, no tratamento da imagem, é tudo muito, muito perfeito. E as cores que foram escolhidas muito cuidadosamente para cada cena. A série, de uma forma geral, tem muito amarelo, muito azul, mas tem 2 cores que ficaram em grande destaque para mim a série inteira, e é intencional. Tem muitos momentos que eles fazem justamente para você sofrer o impacto da cor, que são verde e vermelho. Acontecem alguns momentos na série que a iluminação tá normal, tá tudo tranquilo, padrão, e aí do nada a iluminação vira e se torna verde e a cena fica monocromática verde. E também acontece da iluminação se tornar vermelha e a cena fica monocromática vermelha. Então essas 2 cores recebem muito destaque. E é muito legal a gente parar para pensar sobre o significado dessas cores e quais são as sensações que essas cores despertam na gente. O verde, por exemplo, ele traz uma sensação de equilíbrio e harmonia e fala também sobre uma mente e coração alinhados, um alinhamento entre a razão e os sentimentos. E nem sempre esse alinhamento precisa ser positivo, às vezes ele fala de ganância, de ambição. Você pode reparar que vários vilões da Disney, por exemplo, têm uma relação com o verde, né? A Malévola, por exemplo. E tem o vermelho, que fala de energia, perigo, poder, conflito, determinação. É uma cor muito carregada de sentimentos e que pode até aumentar a nossa taxa de respiração e pressão arterial. Então presta muita atenção nos momentos que essas cores aparecerem na série, especialmente de forma monocromática. E o último ponto é o elenco, que sério, gente, que elenco maravilhoso. Eu vou ter que destacar rapidamente algumas pessoas que pra mim fizeram um trabalho assim maravilhoso, e vou começar pela Sharon Stone, que faz uma personagem assim complexa. Ela é uma mulher muito independente, muito forte, mas com motivações
complicadas e com uma história bastante carregada também. E assim, sério, ela tem uma cena ali mais perto do final que é muito, muito, muito boa. Então Sharon Stone dá um show. Isso nos leva pro próximo ator, que é o Brandon Flynn, ator de 13 Reasons Why. E, gente, eu não sabia que esse menino tava na série. Ele não apareceu, pelo menos no trailer que eu assisti. E assim, eu não esperava o que eu vi dele. Ele faz um personagem com limitações psicológicas e limitações físicas. Eu não quero falar nada além disso, que se você não viu a série, eu acho muito legal a forma como eles mostram essa história e mostram um pouquinho da vida dele. Então, assim, é incrível. E esse menino entrega demais, gente. Eu tô, assim, apaixonada pelo trabalho dele, porque foi muito bom mesmo. E aí a gente tem os personagens do Edmund, da Gwendolyn, da Betsy, do Huck, que na verdade foi meu personagem favorito da série, gente. Eu amei o Huck profundamente. E esses atores mandaram muito, muito bem, porque são personagens com camadas, são personagens com nuances e que foram realmente muito, muito bem executados. Agora, precisamos falar sobre Sophie Okonedo. Não sei se pronuncia assim o nome dela, mas, gente, o trabalho dessa mulher me impactou demais. A personagem dela é incrível, ela aparece ali mais do meio pro final da temporada. E assim, tem algumas cenas dela que eu voltei pra assistir de novo, porque, nossa, deve ter sido muito difícil de fazer, tipo, muito difícil de fazer. E ela foi impecável, ela entregou um trabalho perfeito de uma personagem que é secundária, que já chega ali mais, tipo, na metade da história, mas que é importante demais e é muito, muito, muito boa. E é claro que falaríamos de Sarah Paulson, gente. Eu gosto muito da Sarah Paulson. Eu acho ela uma atriz muito boa. E nessa personagem com a Mildred, eu acho que ela trouxe, assim, alguns momentos. É muito estranho, porque às vezes ela tá tendo um sentimento, a cena, ela transmite um sentimento, por exemplo, de tensão, de tristeza, mas tem um mixed feelings, sabe? Você vê que também tem algum outro sentimento ali dentro dela muito leve, e isso fica explícito no olhar, isso fica explícito num arzinho de sorriso muito, muito, muito leve. Então, assim, eu acho que são as nuances da forma mais sutil que pode existir, porque ela é muito boa nisso. A Sarah Paulson, ela é muito expressiva, tá tudo aqui no rosto, ela entrega tudo no rosto, e ela também consegue mudar de expressão muito rápido. Ela consegue entregar uma profundidade numa expressão e em 2 segundos ela tá na outra, entregando outra profundidade, sabe? E eu acho que não são muitos atores que têm essa qualidade, e a Sarah Paulson definitivamente tem. Eu gosto muito da parceria dela com Ryan Murphy. Agora, falando um pouquinho no comparativo com o filme, vou dizer que eu senti um pequeno gap, um pequeno buraco entre as duas personagens. Assim, eu acho que a Mildred da série, ela é muito mais orgulhosa, ela é muito mais altiva, e a Mildred do filme, ela é uma mulher muito séria, muito fechada, que impõe muita ordem, mas ao mesmo tempo ela me parece quebrada, ela me parece muito quebrada. E essa Mildred da série ainda não tem esse traço, então eu fiquei com a sensação de que alguma coisa nesse intervalo de tempo vai quebrar ela um pouco, sabe? Vai amortecer essa personalidade dela, esse poder de persuasão, de manipulação que ela tem de uma forma tão forte na série. Eu tô me apegando à expectativa de que vão haver outras temporadas e que talvez esse gap seja preenchido, né? Mas realmente, assim, eu fiquei pensando que a Mildred da série, eu não conseguiria imaginar ela passando por algumas coisas que a Mildred do filme passa calada, sabe? Eu acho que ela faria alguma coisa, ela ia tentar interferir, ela ia tentar quebrar aquele outro personagem, manipular ele, trazer ele pro lado dela, e no filme isso não acontece. Então, assim, eu tô realmente me apegando à expectativa de, numa segunda temporada, eles trabalharem um pouco essa quebra da personagem, sabe? Essa modificação na personalidade dela. Eu acho que ficou bem claro que eu não curti muito a série. Eu acho que a minha expectativa foi um dos problemas nesse caminho, mas eu também culpo um pouquinho o trailer por estabelecer as minhas expectativas. Eu acho que se a série fosse vendida ali como um drama tenso, com traços de terror psicológico, teria sido mais alinhado, teria sido mais correto. Mas, assim,
a minha expectativa realmente não bateu com o que eu tava assistindo. Não é uma das minhas favoritas, não entra numa lista de séries imperdíveis, sabe? Então, assim, apesar de eu realmente ter me incomodado muito com aqueles 3 defeitos que eu falei no início, foram coisas que pegaram muito sério pra mim. Essas três qualidades que eu falei agora foram coisas muito boas, coisas muito interessantes sobre a série. Vale dizer também que essa série aborda temas muito legais. O Ryan Murphy, nas produções que ele faz, ele sempre traz o assunto de sexualidade, e nesse contexto, falando de questões mentais, ali na década de 40 e 50, eu achei muito incrível como ele trouxe a questão da homossexualidade, que na época era vista como um problema mental, e assim, essas cenas, esses momentos são muito dolorosos, porque a gente olha uma coisa que hoje é tão natural e a gente tem uma visão, graças à sociedade, à nossa evolução, as coisas estão andando, apesar de ainda estarem muito aquém do que a gente precisa alcançar. Mas a gente olha e fala, meu Deus, não é possível que essa sociedade dessa forma já existiu. E ele também aborda outras questões que a gente também já avançou um pouquinho, como por exemplo depressão, que na época nem se chamava depressão, eles chamavam de melancolia. Ele aborda transtornos de personalidade, esquizofrenia, tudo isso de uma forma muito sensível e muito interessante. A série mostra alguns dos tratamentos muito pesados e muito tristes que as pessoas eram submetidas com todas essas questões. Então, assim, eu gosto muito do trabalho nesse sentido também. Acho que fica aí mais uma qualidade pra série que eu não tinha contado lá. Existe aí, né, uma lenda, um mito de que nas obras do Ryan Murphy ele sabe começar, ele trabalha com uma ideia boa, mas ele vai se perdendo no meio do caminho, perde o ritmo e a história fica inconsistente. Eu não acho que isso seja sempre verdade. Eu amo Pose, eu amo Field muito, assim, são séries que realmente me pegaram demais, eu gostei muito, mas infelizmente com Ratched isso acontece. I should have never let you into this hospital. Letting me into this hospital was the best decision you ever made. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários qual foi a melhor qualidade e o pior defeito dessa série pra você, o que você mais gostou e qual foi o problema que mais te incomodou. Então é isso, gente. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra você não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo.